Olá, boa tarde. Vamos aqui continuar com conjuntos numéricos. Na verdade, esta continuação não era esperada, mas eu perguntei aos alunos que estão a acompanhar se queriam alguns exercícios resolvidos e as respostas foram sim. Então vamos lá fazer um vídeo de resolução de exercícios, portanto fica fora da série. São alguns exercícios que foram pedidos, em particular o 5 é o primeiro que foi pedido. Então, exercício 5. Muito bem. O exercício 5 diz o seguinte. Um conjunto de números naturais tem x elementos, todos distintos entre si. Beleza. Entre eles, 7 são pares, 3 são múltiplos de 3 e apenas um é múltiplo de 6. Qual o valor de x? Isto é, quantos eles são? Ok, uma primeira abordagem ao problema, nós podíamos utilizar uma coisa muito interessante, que era chamar aos números A, por aí fora. Só que não pode, como não são todos o mesmo, eu não posso escrever ou punha A, B, C, D, E, F, por aí fora, e a mim iam acabar os números, ou então faço uma coisa mais inteligente, que é A1, A2, A3, A4, A5. Eu estou a utilizar uma coisa chamada índice. Estou a indexar os meus elementos. Atenção, são todos A's. A. Mas para serem diferentes, é como serem todos Maria. Tudo Maria. Mas é Maria Manuel, Maria Silva, Maria. Isto é como se fosse o nome de família dos elementos. Estão a entender a ideia? Isto é útil para ver mais tarde as progressões. Ou seja, todos eles são A. Portanto, todos eles são números. E todos eles são números inteiros. Mas para os fazer distintos, eu coloquei-lhes um nome de família diferente. Ok? Subscrito. Coloquei-lhes aqui um subscrito. 1, 2, 3, 4, 5. Ora, isto vai continuar, não é? E vai acabar em quanto? Vai acabar em AX. Certo? Se eu estou a dizer que são X elementos, são 1, 2, 3, 4, 5, X. Certo? Não sei quanto é que é o X. Não sei quantos elementos são aqui. Bom, isto foi destrinchar a primeira parte do problema utilizando uma técnica que vocês vão ver a funcionar nas progressões aritméticas, nas sequências, não é? Esta indexação, colocar um truque matemático, que se calhar ainda não conheciam, um truque matemático para fazer coisas que são iguais, diferentes. São todos números, mas são, neste verdade, todos diferentes uns dos outros. Então, em vez de utilizar A, B, C, D, depois não sabia como continuar, porque não podia acabar em X, porque dissesse que eram X, eram 21, não é? Do A até ao X há 21 números e eu não sei se são 21. Portanto, A, B, C, D, E, F, X não funcionava. Ok, mas funciona 1, 2, 3, 4, 5, X desde que eu chame A. Isto é uma técnica bem interessante, que vocês vão utilizar muito isto durante a vossa vida, sobretudo em estatística, os que vocês que forem trabalhar em gestão, contabilidade, tem todas as áreas, na verdade, tem os peixinhos que vocês têm dentro de um aquário, é o peixinho 1, peixinho 2, peixinho... Estão todos peixinho, não é? Peixinho 1, peixinho 2, é uma técnica bem eficiente. Peixinho, peixinho, peixinho... Mas depois ponho peixinho 1, peixinho 2, peixinho 3 e por aí fora. Claro que isto não se utiliza na língua portuguesa. Nós, na língua portuguesa, não colocamos coisas por baixo das palavras, não é? Mas aqui na matemática fazemos, e fazemos bem. E claro, não precisávamos ser tão verbais, não é? E colocar peixinho, peixinho, peixinho. Bastava chamar peixinho 1, P1, peixinho 2, P2, P3, P27, não é? Se tivesse 27 peixinhos. E claro, isto era muito flexível. Um aquário que tivesse 1 milhão de peixinhos acabava no P 1 milhão. Agora, isto não é um número. Nós estamos a utilizar aqui os números como se fossem nomes. Isto é o nome do primeiro, o nome do segundo, aliás, o apelido, o nome de família do primeiro, o nome de família do segundo. São nomes. Estamos a utilizar os números como se não fossem números. Como se fossem indexadores. Beleza? Se entenderam, se não entenderam, não se preocupem, porque vem mais tarde progressões aritméticas e geométricas, onde vamos voltar a trabalhar todo o dia com isto. Então, beleza, voltando ao exercício. Agora há aqui uma informação que eu acho que não é boa. Bom, todos são diferentes entre si, quer dizer que nenhum é igual entre eles, até aqui tudo bem. Não há drama aí.
Entre eles, 7 são pares. Ops. Ok. 7 são pares. Não há nenhum problema. Eu posso reordenar isto tudo e colocar os 7 pares no início. Então, olhem. P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. E depois continua até X. AX. Porque eu não sei se é par ou ímpar. Então o que eu fiz foi colocar os 7 primeiros no princípio. Posso fazer isso? Claro. Eu tenho X números, ordeno-os do jeito que eu quiser. Beleza. Então quer dizer que estes são todos múltiplos de 2, não é? Todos estes são múltiplos de 2. Sei lá, por exemplo, 4, 8, 12, 24, por aí fora. Não podem ser iguais. 3 são múltiplos de 3. Ok. E apenas um é múltiplo de 6. Então, estes aqui que são múltiplos de 2, algum deles pode ser múltiplo de 3, não é? Eu não sei se os múltiplos de 3 estão aqui ou estão para a frente. Ora, mas para serem múltiplos de 3, se forem pares, têm que ser múltiplos de 6. Porque já são múltiplos de 2. Se são também múltiplos de 3, 2 vezes 3 dá 6, são múltiplos de 6. Então, quer dizer que já encontrei um. Vou pôr aqui no princípio. Vou pôr aqui P1 diferenciado. Porquê? Porque esse é o tal que vai ser múltiplo de 2 e vai ser também múltiplo de 3. Só um deles. Todos os outros são múltiplos de 2, mas não são múltiplos de 3. Porque se fossem múltiplos de 3, eram também múltiplos de 6. E o problema diz que só há um múltiplo de 6. Beleza. Então já tenho mais 2. Reparem que agora faltam-me 2 múltiplos de 3. Certo? Falta-me aqui um Q, um A8, que é só múltiplo de 3, e um A9, que também é só múltiplo de 3. Ok? E já consegui destrinchar a informação toda. Portanto, tenho 7 múltiplos de 2, sendo que um deles é múltiplo de 6, portanto, de 2 e de 3, e tenho mais 2 múltiplos de 3. E agora? Agora há um problema, que é, acabou ou não acabou? Aí vocês têm que perguntar ao vosso professor de português. O que é que ele diria? Diria que isto acabou, ou seja, não há mais nenhum, ou o enunciado do problema permite concluir que continua. Pois bem, eu a primeira vez que li o exercício achei que continuava, porque dizia entre eles. Ora, se é entre eles, já está. Entre eles tenho 7 pares, 2 ímpares, mas depois posso, entre eles, tenho mais, não é? Talvez este exercício tenha sido tradução de outra língua, de inglês, por exemplo. Na verdade, a tradução, a escrita não devia ser entre eles. Devia ser todos eles, só simples, eles têm X pares, 7 pares, 3 múltiplos de 3, 1 é múltiplo de 6. A ideia de que fechou. Não há mais. Não pode haver mais. Ao escrever entre eles, o enunciado do problema abre a possibilidade de haver mais. Se a interpretação, peçam ao professor de português para interpretar o professor de português, ou vocês próprios, se calhar vocês têm... Eu não sou bom a português. A língua portuguesa para mim sempre foi difícil. Eu sou disléxico ainda por cima, dou erros ortográficos, tenho dificuldade em ler e em escrever. Portanto, interpretar os enunciados também não sou nada bom. Então, se fechou, se o enunciado entre eles pode ser interpretado que é todos eles, então nesse caso são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, fechou. Não sei se esta interpretação se pode fazer. Eu não faria esta interpretação, certo? Mas eu tenho dificuldade com a língua portuguesa. E como tenho dificuldade com a língua portuguesa, sou muito agarrado ao que está escrito. Tento entender o que está escrito. E como tenho dificuldade em entender o que está escrito, entendo mesmo o que está escrito. É tipo aquele autista que se agarra às coisas e é aquilo, e é aquilo, e é aquilo. Tenho essa característica no meu cérebro. E então, eu pessoalmente teria continuado a interpretar o problema entre eles,
Por exemplo, os clubes do Nordeste, os clubes do Brasil, entre eles, 3 são do Nordeste. Bom, pois há todos os outros, não é? Esta interpretação entre eles, eu interpretaria haver mais. Portanto, além dos 7 pares, dos 3 ímpares e do tal que era múltiplo de 6, entre eles, portanto, haveria mais. Bom, se houver mais, o exercício não tem possibilidade de ser resolvido, porque não há mais nenhuma informação para o problema. Se este entre eles puder ser interpretado na língua portuguesa aqui do Brasil como todos, significa que são todos eles, pois nesse caso são 9. Exercício. Este exercício é interessante por causa, não tanto pela dificuldade que tem em matemática, mas por causa desta interpretação do enunciado. O exercício seguinte é o exercício 9. Bom, o 9 tem muito mais a ver com o capítulo 9, que é progressões, do que tem propriamente a ver com os conjuntos numéricos. Por isso, é um exercício que está aqui, mas tal como este exercício 5 tem a ver com o capítulo 9, que é sequências e progressões, também este tem mais a ver com o capítulo 9. Então, o que é que nós temos? Eu vou resolver um e deixar o outro para vocês. Então, sabendo que m igual a 3 menos 2n e o n é igual a menos 2 terços, escreva os seguintes números racionais na forma decimal e na forma de fração. A é menos m mais n. Menos m mais n. Ora, menos m mais n é igual a menos 3 menos 2n menos mais n. Igual menos 3, que faz aqui a distribuição, isto é o mesmo que ter menos 1, portanto, menos 1 vezes este, menos 1 vezes este, propriedade distributiva, tem que ser, este sinal de menos está a afetar todo o parêntese, portanto, tem que ser distribuído, chamada propriedade distribuída, tem que ser distribuído dentro dos elementos que são dentro do parêntese, portanto, fica menos 3 mais 2n mais n. Ora, os n's podem se somar aqui, menos 3 mais 3n. Ou seja, agora sei quanto é que é o valor de n, menos 3 mais 3 vezes menos 2 terços. Ou seja, aqui menos 3, menos, porque é mais por menos dá menos, e agora, não, tudo bem, mais 3 sobre 1 vezes menos 2 sobre 3. Para fazer a multiplicação de racionais, tenho que colocar aqui o 3 sobre a forma fracionária também. Porque a multiplicação é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Menos 3 mais 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Ora, 6 sobre 3 é 2. Portanto, menos 3 menos 2, que é menos 5. E está sobre a forma... Está sobre a forma fracionária? Não. Então colocamos sobre a forma fracionária. Sobre a forma fracionária pode ser, por exemplo, menos 5 sobre 1. Sobre a forma decimal pode ser menos 5,0. É fácil, não é? Havia outras soluções. Aqui não convém colocar mais zeros. Isto é uma convenção científica. Se eu coloco 5,0, estou a dizer que a casa seguinte é 0. Que é um 5 exato. Estou a dar a ideia de que é um 5 exato. E aqui 5 sobre 1 sobre a forma fracionária. Portanto, menos 5. Façam o m mais n, menos 13 quartos. Dá apenas mais trabalho. Mais trabalho, mas é a mesma coisa. Substituir o m pelo seu valor. Substituir depois o n, depois de substituir o m, fazer a continha. Substituir o n, como fiz aqui. Primeiro substituí o m, não é? m, 3 menos 2n. Ficou tudo em n. Quando finalmente achei por bem, peguei no n, substituí e saiu o resultado. Exercício 13.
Obtenha o valor de y na sua forma decimal. 13. Um exercício forte também. Um exercício potente. Nas aulas presenciais eu costumo dizer que é aquele tipo de exercício que separa os meninos dos rapazes. É viadagem. Mas pronto, eu costumo dizer isso nos presenciais. Então, y é 2,8 barra a dividir por 1,6 barra mais 2 menos 1 meio sobre menos 3 vezes 1 meio. Bom, se eu tiver uma máquina de calcular, isto é fácil. Sem máquina de calcular, fica um bocadinho difícil. Fica um bocadinho difícil. Como é calcular? Isto aqui dá 1,7333333. Se colocarem na máquina de calcular 2 com... Porque isto é 2,88888888 e o de baixo é 1666666. Colocam o número de 8 que vos aborrecer, colocam o número de 6 que vos aborrecer e isso vai dar 1733333. Quando é deste lado, se vocês fizerem a conta, atenção que aqui cheguei aqui utilizando a máquina de calcular. Celular, por exemplo. Foi assim que cheguei a este resultado. Quanto ao outro, 2 menos 1 meio é 1,5, não é? Porque 1 meio é 0,5. Portanto, em cima dá 1,5. E em baixo, 3 vezes 1 meio é 3 vezes 0,5. Portanto, é 1,5. Portanto, na verdade, isto é 1,5 a dividir por 1,5. Portanto, dá 1,73 mais 1. Ou seja, 2,73. Então a resposta é 2,7333333. Uma dízima infinita. Uma dízima infinita periódica somada com o número inteiro mexe só na parte inteira. 1,7333 mais 1 dá 2,73333. Dirão vocês assim, professor, isso ficou assim um bocado esquisito. Essa máquina de calcular aí. Pois é que isto é melhor esperar pelo capítulo 9. Isto no capítulo 9 vai ficar, vamos aprender no capítulo 9 uma técnica dentro da matéria do primeiro ano. Aqui, para transformar este 2888 em fração, eu posso vos mostrar como é que funciona. Mas não sei se é muito útil. Isto aprende-se no ensino fundamental e aprende-se sobretudo nos concursos. Para fazer concursos. Concurso para o IEF, os concursos, os cursinhos que ensinam para preparar para concurso. Então, fazer só o 2,8, só para quem nunca viu ver e quem viu recordar. O problema do 2,8 não é o 2. O problema do 2,8 é o 0,8, não é? 0,8888, por aí fora. Nunca mais acaba. 0,8888, por aí fora. 0,8888 e nunca mais acaba. Se eu chamar a isto x, eu não sei o que é que isto é. Sei que é uma fração. Porquê que eu sei que é uma fração? Porque é uma dízima infinita periódica e nós sabemos que as periódicas são todas frações. Então, se eu multiplicar por 10, quanto é que é 10x? Se eu multiplicar por 10, a vírgula avança e, portanto, passa a ser 8,888 por aí fora. Certo? Multiplicado por 10, como é uma dízima periódica com um período só, 8,
basta multiplicar por 10. Se tivesse um período duplo, tinha que multiplicar por 100. Se tivesse 3 números no período, tinha que multiplicar por 1000. Agora, se eu fizer 10x menos x, o que é que fica? Fica 8,888 menos 0,888. Ora, isto dá, a parte decimal corta, isto dá 8, não é? 8 menos 0,8. 8,8 menos 0,8 dá 8. Deste lado, 10x menos x dá 9x. Então, 9x igual a 8. Então, quer dizer que o x é 8 nonos. Peguem numa máquina de calcular, coloquem 8 a dividir por 9. 8 nonos dá 0,888888. Vão ver. Agora, o número que nós tínhamos era 2,888, não é? Portanto, 2,888 é igual a 2... Eu encontrei poucos locais para 88 perto de você. Não havia necessidade do Google interferir na aula. Beleza. Então, aqui teria que colocar sobre 1, multiplicar por 9, e aqui basta deixar ficar como está multiplicando. Multiplicando por 9 fica 18 sobre 9, multiplico 9 em cima e em baixo, não estraguei a fração, portanto mantenho a proporção. Tenho que manter a proporção porque é 2, 18 nonos, mais 8 nonos. Agora são frações semelhantes. Portanto, 8 e 8, 26. 26 nonos. Espero que isto não tenha gerado confusão, mas vamos ver isto com muito mais profundidade no capítulo 9, como uma aplicação no capítulo 9, mas alguns de vocês viram isto ou porque tiveram a sorte de estudar em boas escolas do ensino fundamental, e as boas escolas do ensino fundamental viram isto no 9º ano, ou tiveram isto em cursinho. Os alunos que vêm das escolas mais fracas normalmente tiveram outras coisas, viram, sei lá, viram violência, viram gente folgada, viram professores a faltar. Não, estou a brincar, não conheço a realidade das escolas públicas, nem particulares do Brasil o suficiente para falar. Conheço alguma coisa e sei que a maioria dos alunos não viu isto. Alguns viram e esses que viram normalmente viram em cursinho. Espero que alguns de vocês tenham visto isto também na escola, que seria um excelente sinal. Se na vossa escola vocês viram isto, sempre o conselho que eu dou aos meus alunos do ensino médio é: comprem uma caixa de brigadeiros e vão lá à escola onde estiveram a estudar o ensino fundamental e, calados, deem um brigadeiro a cada professor que tiveram. Ou pelo menos ao professor de matemática. Porque eles fizeram muito mais do que era suposto fazerem. E, em particular, quem viu na escola do ensino fundamental, no 9º ano, como converter este 2,888 em número fracionário, não é? Quem viu como converter isto, teve alguém a ensiná-lo, ou teve gente à volta dele ou dela, que criaram as condições para ter um belíssimo 9º ano de matemática. Isso é raro e isso deve ser aplaudido. Embora, devo confessar que é a obrigação, a certo ponto, a obrigação da sociedade, não é? Criar as condições para que vocês tenham um excelente ensino e, em particular, se alguns de vocês se comportarem mal, serem colocados ou a comportar-se... Porque grande parte dos problemas do ensino fundamental tem a ver... Uma boa parte dos problemas do ensino fundamental tem a ver com o comportamento dos alunos, não é? Os alunos não querem aprender e forçam os professores a não ensinar. Quando os alunos não querem aprender, não vale a pena. Nesta situação atual, quando o aluno não quer aprender e quando há um número grande de alunos que não querem aprender numa turma, ninguém aprende. É evidente. É assim que funciona. E não é bom, mas é assim que funciona. 14. Ache dois números racionais entre 17 quintos e 33 décimos. Então, que é relativamente fácil. Há muita maneira de resolver isto. Exercício 14.
Então, exercício 14, menos 17 quintos. Não sei qual deles é que é mais pequeno. Já vamos ver. Menos 17 quintos e menos... Portanto, vou ter que colocar dois números aqui no meio, não é? Seria bom saber qual dos dois é mais pequeno. Olha, o mais pequeno é o 17 quintos. Ai, não sabemos como. Já se vai ver na resolução do problema. Mas eu vou colocar aqui o 17 quintos, porque já sei, vi de cabeça, que ele é o mais pequeno. Mas vocês vão ver na resolução. Se colocarem ao contrário, azar o vosso, têm que apagar e refazer, não é? Eu, para evitar isso, já vi. Portanto, e o 34 quintos. Décimos, aliás. Se fossem quintos era fácil, mas como está em décimos é difícil. Agora reparem. O 17 quintos posso multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 2, fica, que é a mesma coisa, ou seja, 17 quintos é igual, é mesmo igual, portanto, proporção, é igual a 34 sobre 10. Ahá! Menos 34 é mais pequeno... Alguém se enganou aqui. Isso, está correto. Então o outro não é 34 décimos, é menos 33 décimos. Assim é que é. Então aqui uma interferência, porque eu já sabia que... O que eu fiz foi mentalmente, multipliquei por 2. Portanto, deu 34, já sei que o 34 quintos é mais... O 34 décimos é mais pequeno que o 33 décimos. Porque é negativo, não é? Então, 34 décimos, como está em negativo, menos 34 é mais pequeno do que menos 33, não é? Uma dívida. Uma dívida menos 34 é pior do que 33, não é? Porque é um número negativo. Os números negativos são tão maiores quanto mais perto de zero estiverem, não é? O menos 34 está mais longe. Então, 17 quintos é o mesmo que ter 34 décimos. E eu vou escrevê-lo aqui em cima, entre parênteses, só para saber. Menos 34 décimos. Então, vou ter que meter no meio dois números. Aqui e aqui. Então, vou-lhe somar um bocadinho. Somo um bocadinho aqui e depois somo mais um bocadinho. Por exemplo, 33,7. E aqui 33,5. Claro que tenho que dividir por 10. Ora, estes dois, entre o 34 e o 33, está o 33,7 e está o 33,5. Multiplico por 10... Multiplico por 10 e venho com 337 sobre 100 e 335 sobre 100. Resposta: 337 sobre 100 e 335 sobre 100. Ardiloso, não é? Ardiloso, mas o que é que eu vou meter entre o 34 e o 33, rapazes e moças? O que é que nós podemos meter entre um 34 e um 33? O 33,5, o 33,7 tem que ser um número quebrado, não é? Não há jeito nenhum. Entre o 33 e o 34, nós vamos ter que colocar números quebrados. Aí ficamos com números quebrados no numerador, não é? 33,7 sobre 10, porque está tudo partido por 10. Entre o 34 sobre 10 e o 33 sobre 10, eu consigo meter o 33,7 sobre 10 e o 33,5 sobre 10. E agora multiplico por 10 em cima e em baixo para fazer desaparecer a vírgula e tenho a minha resposta. 337 sobre 10, 337 sobre 100 e 335 sobre 100. Exercício 25. Exercício 25. Ainda não olhei para ele. Vou olhar para ele pela primeira vez. Mas nunca resolvi este exercício. Exercício 25. Sendo x igual a 1 a dividir por 0,05 e y igual a 2 a dividir por 0,02. Vamos lá ver. 0,2 y 2 a dividir por 0,2. Positivo ou negativo? Positivo. E o primeiro também positivo.
Classifique os seguintes números reais em racional ou irracional. Parte A. O número A é a raiz quadrada de x sobre y. Ou seja, eu aqui podia simplificar multiplicando por 100, não é? Isto fica 100 sobre 5. Ora, 100 sobre 5 é 20. Então, x é igual a 20. E aqui posso multiplicar por 10. 20 sobre 2. Ora, 20 sobre 2 é 10. Então, x sobre y é a raiz de 20 sobre 10. Ou seja, raiz de 2. E raiz de 2 pertence aos números... eu não gosto disto. Vamos lá. Ok, o que é que vocês poderiam responder? Pertence aos números irracionais, certo? O que é que um matemático responde? Um matemático responde: raiz de 2 não pertence ao conjunto dos números racionais. Ok? Vamos desculpar, mas eu não vou ser professor de matemática porque não consigo. É mais forte do que eu. O raiz de 2 pertence aos irracionais, sim. Mas o conjunto da referência é o conjunto Q. Então, a dizer que ele não pertence ao conjunto Q. Sacaram? Claro que sacaram. B. X menos x sobre y. B. Já estão a ver o que é que dá, não é? X menos x sobre y vai dar 20 menos 2. 20 menos 2 é 18. 18. Raiz quadrada de x, que é 20, menos x sobre 20 menos x sobre y. Portanto, menos, já vimos que era 2. Ou seja, raiz de 18. Fatoram o raiz de 18 e dá 2 vezes 3 vezes 3. Ou seja, raiz de 2 vezes 3 ao quadrado, depois de fatorar o 18. Quem nunca viu fatoração é nível 2. Quem nunca viu fatoração tem um problema muito sério para resolver. Mas mesmo muito sério. Podemos ver isso nas aulas de matemática básica, quando existirem. Posso tentar vos ajudar, mas quem nunca viu fatoração, corra atrás. Mas corra atrás. Porque não é uma questão de ter tido um mau ensino fundamental. Quem não viu fatoração está ferrado. F-E-R-R-A-D-O. Não é ter tido um mau ensino fundamental. É estar ferrado. Bom, aqui no nono ano aprenderam que a raiz do produto pode ser visto como o produto das raízes. Ora bem, o quadrado corta com a raiz. Neste caso, porque é tudo positivo, fica raiz de 2 vezes 3. Ora, raiz de 2 vezes 3. Se o raiz de 2 não pertencia aos números fracionários, multiplicado por 3 também não pertence, não é? Portanto, também não pertence aos números fracionários. Então, usando uma calculadora, obtenha aproximações racionais por falta e por excesso do número racional e irracional raiz de 3. Beleza. Então, nós temos o raiz de 3. Vou escrever aqui no meio o raiz de 3. Porque nós queremos por excesso e por defeito, não é? Seria o mesmo que eu tentar acertar com a altura de uma pessoa, não é? A altura do Caio. Sei lá que é o Caio. Interessa, o Caio. Caio. Olha, ele é mais pequeno do que 2 metros. E é maior do que 1 metro, certo? Caio. Não sei quem você é, Caio. Não me importa. Passa a ser. Há um Caio, pelo menos, com quem eu falo do IF20, creio eu. Mas pronto, o Caio, por excesso, 2 metros. Tem menos do que 2 metros. Não vi ninguém com 2 metros na escola. Por defeito, 1 metro. Ele tem mais de 1 metro. Não vi ninguém com 1 metro na escola. Espera lá, agora tenho que melhorar isto. Começo com casas decimais. 1,5 metro. Porque eu nunca vi nenhum aluno... Não há nenhum aluno do primeiro ano que eu tenha com menos de 1,5 metro. Mas também não há nenhum com mais de 1,90 metro. Estão a ver?
Aqui posso continuar a aproximar por este lado e a aproximar por este lado à procura da altura certa do caio. São duas aproximações. Neste caso tem a aproximação por defeito, que é por menos, e aqui tem a aproximação por excesso, que é por mais. Entenderam? Não, provavelmente. Só têm que entender é o raiz de 3. Quanto é que dá o raiz de 3? Então vamos lá jogar o raiz de 3 na máquina de calcular, que é o que os autores do livro mandam fazer. Então vamos lá. Jogando o raiz de 3 na máquina de calcular, virando o celular ao contrário, que é para ele fazer raízes. O Android, que sou pobre, ou era pobre, já não sei se sou, se calhar ainda sou. Espero que seja. Adoro ser pobre. Muito bem. Pobre, não confundir com miserável. Aula presencial, eu explicaria isto melhor. Então, o raiz de 3 que aqui está é 1,7 3 173 20 50 173 20 50 80 75 68 8 e continua, isto nunca mais acaba. E é irracional, portanto, se é irracional não é periódico. Não vale a pena andarem à procura de uma repetição, porque não vão encontrar aqui nenhuma repetição. Vejam no celular. O meu celular, pelo menos, celular de pobre, mas não miserável, não confundam. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uns 20 e tal casas decimais. Ok, então, o que é que eu sei? Eu sei que o raiz de 3 é maior do que quanto? É maior do que 1, não é? E é mais pequeno do que quanto? É mais pequeno do que 2. Sem casas decimais nenhumas, agora reparem, olhem para o gráfico. Tem aqui o 2, desculpem, tem aqui o 1, tem aqui o 2, e eu encontrei como uma barreira, não é? Umas barreiras atrás e à frente. Portanto, o raiz de 3 está aqui no meu cercado, não é? Eu acabei de cercar o raiz de 3. O raiz de 3 está aqui dentro. Se eu disser jogar um número qualquer, aqui, qual é o erro máximo que eu cometo? O erro máximo que eu cometo é 1. Estão a entender a ideia? Então, com estas duas barreiras, entre 1 e 2, capturando o meu boi, quem gostar de vaquejada vai gostar da metáfora, eu peguei o boi, quer dizer, não peguei o boi, encontrei ali umas barreiras que estão à distância de uma unidade. Então, o erro máximo é 1. Não posso, mais do que 1 não é de certeza o erro. A seguir, posso colocar novas barreiras, certo? Ele é maior do que 1,7, certo? Maior do que 1,7. E é mais pequeno do que quanto? Do que 1,8. Olhem para aqui. Ele é 1,73, blá, blá, tem 173. Ele é maior do que 1,7, é 3 centésimas a mais, e é mais pequeno do que 0,8. 6 centésimas a menos. Agora vejam, o que é que nós temos aqui como barreiras? Deste lado temos 1,7 e deste lado temos 1,8. Qual é o erro máximo? 1/10. Olhem para aqui, o raiz de 3 está aqui dentro. Não é? O boi está preso aqui dentro. Nós prendemos novamente o boi, a coisa, não é? O número irracional. O número irracional é assim que se trabalha com ele. Nós nunca sabemos o que é que ele é. Sabemos que ele está ali entre dois valores possíveis. E afinal ele é irracional. Qual é o erro máximo então cometido? O erro máximo aqui é 0,1. Um máximo, 0,1. E a seguir faço a mesma coisa. O raiz de 3 é maior que 1,73, porque é 1,732, e é mais pequeno do que quanto? Pensem. É mais pequeno do que 1,74, porque é 1,732. Portanto, é mais pequeno do que 1,740. Agora reparem, quanto é que é o erro máximo aqui? Este menos este dá 1 centésima de erro máximo. E está a minha resposta.
Então, usando para a parte A, não é? Na parte A, obtenha aproximações. Então, raiz de 3 pode ser aproximado por raiz de 3. Qual é que seria a resposta inteligente? Se ele tem que estar entre 173 e 174, a resposta inteligente é a raiz de 3, aproximadamente 1,735. Mandei para o meio, não é? Vocês fazem isso também na vossa vida. Quando sabem que uma coisa, um número qualquer, ou o dinheiro que precisam, eu preciso de levar entre 10 e 20 reais para ir fazer uma compra. Leve 15, não é? Mando para o meio. Então, a aproximação com um erro máximo de 1 centésima, eu apostaria em 1,735. Mas eu vou precisar da aproximação com uma milésima. Então, a aproximação com uma milésima, vou ter que continuar. Raiz de 3, ora, 1,732. É de certeza maior do que 1,732. E é mais pequena do que 1,733. Porque é 1,732 e aqui é 1,733. Passou já. Então, qual é o erro máximo aqui? O erro máximo aqui é uma milésima. Façam aqui a da quantidade. E, portanto, eu apostaria num raiz de 3, aproximadamente 1,7325. Então, esta é a resposta. 1,735, o erro máximo é uma centésima. E aqui, em relação ao valor exato, nós chamamos a isto delta x. O x que eu não conheço é o raiz de 3. E o delta x é a diferença para o valor exato. Neste caso, a diferença para o valor exato é inferior a uma centésima. E neste caso, a diferença de certeza para o valor exato é inferior a uma milésima. Esta é a forma correta de proceder. Se quisessem ainda mais rigor, era continuarem e obtinham tanto rigor, tantas casas decimais certas como quisessem. Neste caso, são 2 casas decimais certas. Neste caso, são 3 casas decimais certas. Que era outra forma de pensar. E, finalmente, o exercício 32b. Então, vamos lá. 32b. A famosa regra do 3. Aquela regra em que os vossos professores vão muito se queixar que vocês não sabem utilizar a regra do 3, que não sabem utilizar a regra do 3. Mas depois, como não trabalham com frações, vão continuar a queixar-se. Quem não trabalha com frações não consegue entender a regra do 3 nunca. É muito difícil que consigam entender a regra do 3 sem trabalhar com frações. 32b. 32, parte B. 4x sobre 5. X mais 1 sobre 3. Bom, isto é a regra do 3, não é? Para que isto seja igual, para que esta fração, esta razão, seja igual a esta razão, isto tem que estar em proporção. Então, se tem que estar em proporção, sei lá, já começam a fazer isto muito rápido. Ainda são lentos. Bom, os mais lentos. 4x está para 5, assim como x mais 1 está para 3. Que os mais lentos, vamos fazer pelo ritmo dos mais lentos. Então, 4x sobre 5 igual a x mais 1 sobre 3. 4x está para 5, como x mais 1 está para 3. Este vezes este dá 3 vezes 4x. E aqui dá 5 vezes x mais 1. 3 vezes 4x dá 12x. E aqui tenho que distribuir. 5x, 5 vezes x, 5 vezes 1, portanto 5x mais 5. Ou seja, 12x menos 5x igual a 5. Ou seja, 7x igual a 5, ou seja, x igual a 5 sobre 7. 5 sétimos. E a resposta é, então, se eu não me enganei,
um número fracionário. É, 5 sobre 7. E pronto, era isto que tinha para vocês. Espero que estejam a aguentar bem o famoso vírus. Portem-se bem, estudem matemática, isso certamente vai ajudar.